Vamos lá para uma aulinha gravada. Eu gosto de aula gravada porque vocês vão lá, vem cá, repete 1000 vezes e aprende as coisas. Vamos lá. Revisando de novo, e batendo que primeiro vem reino, depois vem filho, depois vem classe, depois vem ordem, depois vem família, depois vem gênero, depois vem espécie. Lembrar que espécie é formado binominal, é sublinhado. Primeira letra do nome é maiúscula, a segunda é minúscula, a não ser que seja nome de alguém muito importante, que não sou eu nem você nesse caso. Quanto mais perto de espécie, mais parente. Quanto mais perto de reino, mais diverso. Que mais que a gente não pode esquecer? Terminação idai para família, o ácia para família de planta. Que mais que a gente não pode esquecer? Acho que só isso. Lembrar que a gente pode dividir em 3 domínios: arca, bactéria e eucária. Arca é aqueles procariotos em condições que vivem em condições inóspitas, que foram descobertos depois e que são muito parentes nossos dos eucárias. As bactérias que são encontradas comumente, e eucária, que somos nós, e plantas, e animais, e procariontes, e fungos, protozoários. Procarionte é um rei. Procarionte. Ó, a Laísa falando procarionte, tá vendo? Ai, Deus, vou cortar não, vou deixar aí para vocês verem que se a gente vacilar, a gente erra procarionte com protozoário. Eu ia falar protista, nem era protozoário, nem era procarionte. Eu ia dizer que no eucário tem um protista, fungo, plantas e animais, que são todos eucariontes, uni ou multicelulares. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Atenção, pega a visão. As bactérias, que são procariontes, que não têm núcleo definido, que são unicelulares, que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Eu botei só para vocês lembrarem. Os protistas, que a gente também já bateu, as características gerais, a gente vai ver cada um durante o ano. Reino fungi, que a gente também já bateu nas características gerais, já lembrou que são heterotróficos por absorção e nós somos por ingestão. Eles têm glicogênio como reserva energética, que é de animal, tem quitina, que é de animal, mas tem parede celular, que é de vegetal, só que a dele é de quitina e a do vegetal é de celulose, e por aí vai. Vamos se familiarizando com as características. Aqui o áudio deve estar baixo. Vamos lá. Reino Animalia. Eucariontes, todos pluricelulares, todos heterotróficos por ingestão. E vamos ver depois a diferença disso. E o plantas, que são todos eucariontes, todos pluricelulares e todos autotróficos. Todos produzem seu próprio alimento. E aí vem um assunto do que a gente tem que ver mesmo, que é a sistemática. Eu peguei aqui, trouxe aqui um livro, porque eu quero falar com vocês para aproveitar e corrigir a atividadezinha que a gente passou por alto, né? Porque eu não lembro nem tudo que eu botei e agora eu também não peguei para aqui. Tá aqui sim. A atividade tá aqui. Peraí, deixa eu abrir a atividade que eu passei para vocês, porque aí a gente já corrige essa atividade. E eu perguntei a vocês, vamos lá, o que era simpatria, já corrigi em sala, mas eu vou dizer que são populações isoladas que voltam a se encontrar. Eu perguntei a vocês o que era alopatria, e eu também botei, né, falei na sala de aula, quero dividir, quem te lembrou de barreira geográfica. Perguntei a vocês o que é filogenia, e lembrar que filogenia é separar, digamos assim, a linhagem de acordo com caracteres que eles têm. Então, quando eu olho para a característica que formou aquele grupo, eu estou dando a ele uma linhagem evolutiva filogenética. Mas eu vou falar melhor disso. Clado, a gente viu que era clado, que é como se aquele grupo, né? Então, eu digo que tem um clado, eu digo que clado é aquele grupo
é aquele, oh, meu Deus, a palavra me sumiu, um conjunto de espécies que tem o mesmo ancestral. Então, aquilo ali é um clado. Especiação é o quê? Especiação é quando o indivíduo ele forma espécie nova, uma espécie nova. Especiação sai de um indivíduo e forma uma espécie nova. Cladograma, a gente já falou muito sobre ele, é representação em árvore, né? Que tem aqueles nozinhos que mostram a diferença e tem os galhos que vão mostrando a relação filogenética. Veja que cladograma é uma representação, pode ser uma representação da filogenia. Apomórfico, monofilético e parafilético, aí eu vou deixar para ao longo da aula a gente vai falar em todos eles. Que mais aqui? Navegue pela internet, a linha a gente já corrigiu. Pronto, as questões do livro eu vou corrigir em aula depois. Deixa eu ver aqui se eu perguntei mais alguma coisa a vocês. Aqui é Zé Meningite. Quem está assistindo essa aula que não é meu aluno está viajando. Que zorra é essa que a Laís está falando? É, porque eu gravo a aula e boto no YouTube, então eu considero que outras pessoas podem assistir. Mas vamos lá. Então, a sistemática é o ramo da biologia que investiga as possíveis relações de parentesco evolutivo. Então, eles vão classificar esses seres e isso ganhou uma tendência muito maior ao longo do tempo. Entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos, que esses processos ocorrem por anagênese e por cladogênese. Então, a gente viu que quando eu tenho um momento, digamos assim, em que essa diferenciação aconteceu, e quando eu tenho o processo em que aconteceu. Eu vou mostrar isso aí, anagênese e cladogênese, no gráficozinho em breve. Então, eu tenho a história evolutiva, a filogenia, já falei. Eu vou pegar essa história evolutiva e vou tentar organizar isso aí. Então, diferem nos critérios para se definir os táxons a filogenética. Usa apenas as novidades evolutivas para formar grupos. Ou seja, tem asa? Tem. Então, vamos botar o grupo das asas. Tem quantas asas? 4. Tá aqui. 2. Tá ali. Eu vou vendo as novidades evolutivas na filogenética. Aquele que tinha 4 perdeu 2, ou a de 2 ganhou 4. Temos que ver a de 4 perdeu 2. Por quê? Porque tem a cicatriz daquelas outras 2 que formou uma outra estrutura. Isso tudo os cientistas vão olhar. A cladística foi introduzida a partir da divulgação dos trabalhos de Will em 1966. Então vamos adiante que a gente vai entender tudo isso. Lembrando que esse Will, ele no slide aqui não volta, onde eu estou gravando, ele foi quem criou essa ideia de selecionar, de classificar a partir dos ancestrais. Aí eu vou olhar as homologias evolutivas, ou seja, as características que são homólogos, que têm a mesma origem, como eu falei, da barbatana, do golfinho e da minha mão, temos a mesma origem, temos húmero, temos rádio, temos carpos, temos falanges, a mesma origem evolutiva. E eu posso também ter o que a gente chama de convergência evolutiva. Convergir é vir todos para o mesmo ponto. Então, aquele que tinha uma mão convergiu para a nadadeira e outro que outra coisa também tem nadadeira. Então, a convergência evolutiva explica o morcego voar, explica o golfinho nadar e terem características que parecem ser de outros grupos. Entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos, que esses processos ocorrem por anagênese e por cladogênese.
As relações evolutivas entre os seres vivos são representadas por diagramas denominados cladogramas, que é o que eu falei a vocês, que é aquelas arvorezinhas cada ramo, em que se destacam os pontos onde ocorreram os eventos cladogenéticos e se considera a anagênese como o processo que origina a novidade evolutiva. Cuidado com essa questão. A gente tem como estudar a origem daquilo ali, de onde veio, como veio, e qual foi essa novidade, e aí casar e formar a árvore filogenética. Só pode ser reconstruída com base em caracteres derivados e compartilhados. Eu vou sempre procurar as afinidades para poder fazer isso aí. Anagênese, o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica, e cladogênese, o processo pela ruptura entre um e outro. As duas populações agora não mais se comunicam. Lembrem do que eu falei para vocês. Deixa eu ver se eu falei mesmo. Aqui eu botei, eu marquei. Não marquei não. A gente vai ver, acho que tem um slide aí que fala sobre isso, que o que pode gerar essa cladogênese, né? Essa ruptura de uma população com... Aqui, acho que eu botei essa barreira geográfica, mas tem outros. Tem barreira sexual. Pode, por exemplo, o que acontece hoje com muitas árvores, com a morte das abelhas. As abelhas, elas precisavam se reproduzir, ou se alimentar. Aqui tem uma árvore, em Quaraci, e aqui tem uma árvore, sei lá, em Itabuna. Ao longo de milênios, eu tive uma abelhinha que vinha dessa árvore de Itabuna até a árvore de Quaraci. De repente, estou botando Quaraci e Itabuna, estou fazendo uma coisa assim bem só simplória, só isso para entender. De repente, o inverno aqui começou a chegar mais cedo e aqui mais tarde. Então, a abelha que saía daqui para vir para Itabuna e acabava fazendo esse fluxo gênico, não conseguia mais por conta das mudanças de temperatura. Estou falando de algo que está acontecendo muito. As abelhas estão... as etapas de vida da abelha não estão batendo com aquelas árvores que ela polinizava antes. Aí o que aconteceu? Passaram-se 100 anos, 200 anos, 300 anos, quando foi ver, aquela árvore não era mais da espécie dessa. Por quê? Porque elas se separaram sexualmente, não tinham mais o mesmo tempo de reprodução e aí se diferenciam. Ou barreira geográfica, tremeu a terra toda, abriu um buraco no meio e aquele coelhinho que estava do lado de lá não consegue passar pelo lado de cá, barreira geográfica. Ao longo do tempo, eles vão se diferenciando e vão virar espécie B ou espécie C. Laísa, necessariamente a espécie A deixa de existir? Não. Pode acontecer que a espécie A continue existindo e a espécie B surge a partir dela. A gente não pode dizer que é um ou outro. Aqui é bem visto o cladogênese para a gente entender que é o nó, é o ponto, é o momento em que eles se dividem. Então, esse nó mostra a separação entre eles. A anagênese é o tempo em que isso aconteceu. O ponto exato a gente chama de cladogênese. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo de falar algum conceito de espécie. Que eu não falei em aula, anotei aqui para poder não esquecer de falar. O conceito de espécie é o seguinte: eu tenho espécies que eu posso ter, por exemplo, cavalo e jumento. Antes eles eram a mesma espécie, antes, milhões de anos atrás. Se diferenciaram. Continuam se reproduzindo? Continuam, só que dão descendentes que não são mais férteis. São híbridos. Então, eu sei que aquilo não são... cavalo e jumento não é mais a mesma espécie. Pode já ter sido um dia. Pode não ter sido? Pode. Eu posso cruzar, por exemplo, leão com tigre, mas vai dar um indivíduo híbrido que não se reproduz. Porque quando é da mesma espécie, origina descendentes férteis. Atenção, para que a gente não chame as pessoas de mentirosas. Por quê? Porque existem conhecimentos vulgares, que a gente chama,
e que não deve ser desacreditado totalmente. Aí você chega na roça, não, mula dá filhote sim, mas só se cruzar dentro d'água. É mentira. Mas a gente não diz que é mentira. A gente diz que nunca viu, que a ciência nunca provou, porque são pessoas geralmente idosas que cresceram ouvindo aquilo e que precisam que você chegue para chamar de mentiroso. Mas a mula, ela não consegue originar descendente fértil. Laísa, mas eu vi na televisão que a mula engravida. Engravida, agora engravida. Mas é inseminação artificial. O que é que fazem? Eles pegam um cavalo que, vale pouquinho, milhões. Uma égua que vale pouquinho, milhões. Tira o óvulo da égua, tira o espermatozoide do cavalo, faz fecundação in vitro, bota na barriga da mula. Por quê? Porque ela tem útero, ela pode gerar o filhote, ela só não pode se reproduzir. E aí, eu não corro o risco de perder a égua de parto, aquela égua bam. Então, eu mantenho a vida das minhas matrizes, que a gente chama geralmente cavalos campeões, que valem muito dinheiro. Então, hoje em dia, você tem isso. Aí, cuidado para não confundir as coisas. Deixa eu só apontar aqui com o meu apontadorzinho, para vocês verem. Raiz, teve algum evento, formou a espécie X e a outra espécie continuou. Teve algum evento, formou a espécie A. Eu posso botar várias coisas aqui. Por exemplo, vamos lá. Eu posso botar aqui algas. Aqui, o surgimento das algas. Olha as algas aqui, reino protista. E aqui o surgimento dos embriões, que a gente chama de embriófitas. Aí surge as briófitas. Tá aqui, surgiu as briófitas. Mais um pouquinho veio os vasos condutores, surgiu as pteridófitas. Mais um pouquinho veio as sementes, surgiu as gimnospermas. Mais um pouquinho veio as flores, surgiu as angiospermas. Posso também colocar bicho? Posso. Surgiram os peixes. Aí surgiu a característica de ter o coração tricavitário, surgiu a característica, a gente vai ver isso ao longo do ano, surgiu os anfíbios. Mais uma diferençazinha, coração tetracavitário e outras características, surgiu os répteis. Mais uma diferençazinha, opa, aqui não, aqui eu errei. Por quê? Porque senão aqui não vai dar para botar aves e mamíferos. Vou aqui de novo, surgiu mamíferos. E aqui permaneceu os répteis. Aí aqui teve uma diferenciaçãozinha, surgiu as aves e continuou os répteis. Por que eu mudei aqui, Laísa? É porque se eu botar aqui, vai parecer que as aves derivam dos mamíferos, e não é, elas derivam dos répteis. Então, eu tenho que separar primeiro mamíferos de répteis, para depois aves de répteis. E isso tudo você vai ver no Enem, vocês vão ver as questõezinhas que trazem bem assim. Próximo. Tá aqui um cladograma dos mamíferos, dos primatas, na verdade. Então, eu tenho aqui o nosso ancestral, que parece com vocês, não comigo. E aí surge o Társio, surge o Lêmure. 30 milhões de anos atrás surgiu os outros macacos, depois surge o gibão, depois o orangotango, depois o gorila. E nós e o chimpanzé, nós somos uma facção, do chimpanzé. O chimpanzé continua existindo. Então, essa visão a gente tem que ter para o Enem. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Já falei de simpatria, já falei de isolamento reprodutivo. Não posso esquecer de nada nessa aula. Divergência, convergência, já falei. Pronto, vamos aqui. É só porque eu não posso esquecer de nada mesmo. As relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos podem ser representadas por diagramas de forma de cladograma ou árvore filogenética. No exemplo ao lado, as bifurcações A, B e C indicam o processo em que uma espécie ancestral origina nova espécie. Olha, a espécie ancestral origina uma nova espécie. A, B, C. Os ramos representam o aparecimento de uma novidade. Foi o que eu mostrei a vocês no slide anterior. Eu mostrei a vocês que pode ter sido a presença
embriões, a presença de vascularidade, a presença de semente, depois a presença de fruto, surge alguma estrutura. Aqui são o que a gente chama de grupos irmãos, são grupos muito próximos, é que nem eu sou do chimpanzé, que nem os répteis são das aves e por aí vai. Olha aqui, esperamos encontrar maior semelhança entre os genes de quais grupos? Vou contar os nós. Entre a bactéria e o pássaro, ó, quantos nós tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São muito diferentes. Entre a bactéria e o protozoário, só tem 2 nós. Entre a bactéria e o coral, tem 2 nós. Ou 3 nós. 1, 2, 3. Então, aí, quanto mais nós, quanto mais diferenciação, mais eu vou encontrar divergência, ou seja, mais semelhança de tem menos nós. A baleia, aqui, está muito próximo do pássaro, mas porque você viu aqui que ele não botou répteis, né? O répteis com certeza está mais próximo do pássaro do que a baleia. Então, aqui tem outra árvore filogenética para a gente ver, os grupos dos mamários, e aí se diferenciou em várias ordens. Exemplo, a Perissodactyla e a Artiodáctila. A Artiodáctila surgiu girafas, porcos, hipopótamos. A Perissodactyla surgiu todos esses aí, ó. Então, o cavalo é parente do rinoceronte? Sim, é parente do rinoceronte. A nível de quê? A nível de ordem, todos os dois são Perissodactyla. Se diferenciam quando chegam em família. Que o cavalo é Equidae e o rinoceronte é Rinocerontidae. E o tapi e a anta são Tapiridae. Se numa questão do Enem vem um negócio desse, ele vai perguntar o quê, Laís? Ele vai perguntar, posso dizer que o cavalo e a zebra, pode ter filhote de cavalo e zebra? Pode. Tem filhote fértil? Não, tem híbrido. Posso dizer que a zebra é mais parente da anta do que a anta do rinoceronte? Posso não. Por quê? Porque, olha, dividiu aqui no nível de ordem, Equidae e Perissodactyla cá, né? Mas aqui, veja que tem uma divisãozinha aqui, ó, que por exemplo, pode ser uma subordem. Mas eles aqui têm um nó em comum a mais, ó. Olha, eu tenho esse nó, essa diferenciação aqui, e tem outro aqui. Eles têm muito mais em comum aqui, ó, muito mais próximo do que o cavalo e eles. A última vez que o cavalo foi parente dele, ó, foi aqui. E a última vez que a anta foi parente do rinoceronte foi aqui. Então tá mais próximo. Eu vou contar esses nós. O rinoceronte unicórnio vai ser muito parente do bicórnio? Sim. Eles dois têm o mesmo gênero. Ó, gêneros diferentes. Isso significa que ele é menos parente desse do que o Equus cavalo e o Equus zebra? Sim, o Equus zebra é mais parente do Equus cavalos do que esses dois aqui, porque são gêneros diferentes. Entendeu? Então, é essa analogia que eu disse a vocês que eu queria deixar gravado, porque aí vocês voltam e entendem. Vamos de novo. Cavalo é mais parente de quem? Da zebra. A anta, do tapi. O rinoceronte, do outro rinoceronte. Mas se eu for comparar dois parentescos, o tapi com a anta, todos dois são gênero tapiros, são tão parentes quanto o Equus cavalos e o Equus zebra. Mas eles são mais parentes do que o rinoceronte de um chifre só e o rinoceronte de 2 chifres. Por quê? Porque eles são de gêneros diferentes. E cá eu estou falando do mesmo gênero. Tá claro isso aí? Eu posso também dizer que o cavalo é mais distante da girafa. Oxente, mas a girafa parece um cavalo gigante. Mas ele é mais distante da girafa do que, por exemplo, eu posso dizer a girafa de um porco. Então, cuidado com isso aí, essa analogia aí.
Em um jantar, foram servidos arroz, feijão, bife com molho de cogumelo e salada de alface. Como sobremesa, um bolo feito com ovos, farinha de trigo, fermento biológico, açúcar. Para os que não gostam de bolo, havia iogurte natural preparado com leite fermentado. Todos os pratos deste cardápio contêm organismos ou parte deles. É verdade ou mentira isso? Vamos pensar? Arroz, reino vegetal. Feijão, reino vegetal. Bife, reino animal. Cogumelo, reino fungo. Salada, reino vegetal. Ovos, reino animal. Farinha de trigo, reino vegetal. Fermento biológico, fungo. Açúcar vem do reino vegetal. Para os que não gostam de bolo, havia iogurte, reino fungo. Ou, não, iogurte natural, reino é bactéria, não é fungo. É bactéria e leite fermentado é feito com a bactéria. Então, eu tenho aí de tudo quanto é reino, um pouquinho. A história revela grandes personagens que se destacaram no seu estudo de observações. A gente já viu isso. A gente viu a importância de Aristóteles, a importância de Carlos von Linné. Então, todas essas ideias, como foram importantes para classificar. Pense como seria isso, essa confusão, essa miscelânea, se não houvesse uma forma de classificar esses animais. Então, aprendam a olhar o cladograma. Eu vou só... Então, eu tive que cortar aí, não sei como vai ficar isso depois. Mas, antigamente, a gente achava que existia uma espécie de girafa, girafa camelopardalis. E todas as outras eram subespécies, raças dessa espécie. Depois, os cientistas fizeram um estudo genético, foi mais profundo um pouquinho, e descobriu que, na verdade, existiam 4 espécies de girafa e não uma, como todo mundo achava. Essas 4 espécies de girafa, elas são tão diferentes entre si que elas nem vivem juntas e nem se reproduzem com descendente fértil se tiverem próximas. Por isso, sabemos que elas são de espécies diferentes. Quando foi isso, Laísa, que descobriu? 2016. Então, está muito recente tudo ainda. Muito lugar vai dizer que a gente só tem uma espécie. A gente tem, na verdade, são 4 espécies. Tem a espécie, eu não anotei os nomes todos para vocês, não. Mas o gênero é o mesmo. É girafa maçai, girafa roxiz, girafa reticulata e girafa camelopardalis. Mas eu não tenho uma foto dos 4. A diferença principal entre elas, além das manchas, assim, está na genética. A gente achava que era só variedade, que nem cachorro, né? Ah, Laísa, pode chegar um dia de cachorro ter 2 espécies de cachorro diferentes? Pode. Por enquanto são raças. É possível fazer o filhote de um pinche com Rottweiler? Sim, o descendente ainda é fértil, então ainda não são espécies diferentes. Quando for espécie diferente, claro que se você uma Rottweiler, naturalmente, não tem como fazer um filhote numa pinche, nem o contrário. Mas eu posso fazer isso em laboratório, é isso que eu estou dizendo. E acho que aí agora acabou. Acabou. O slide acabou. Vamos ver se eu não faltei nada aqui dizer, que é para deixar tudo findado. Já falei das características dos reinos, já falei dos órgãos homólogos e análogos. Lembrei. A gente não falou sobre que eu botei na atividade de apomorfia monofilética e parafilética. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando um ancestral ele tem uma característica que é compartilhada por mais gente, a gente diz que isso é uma característica sinapomórfica. Então, vários seres têm aquela característica. Quando essa característica vai depender, eu não trouxe, eu estou olhando aqui num livro para ver se tem um desenho que eu não botei aí, posso ver se eu consigo botar. Eu vou parar aqui rapidinho e vou botar, porque eu preciso mostrar a vocês isso num cladograma. Acabei botando 3 slidezinhos, mas é para a gente deixar bem clara a situação. Então, aqui,
sinapomorfias são características que o grupo de espécies compartilham e que as diferenciam do ancestral. Por exemplo, no caso aí, ele deu exemplo aqui dos metazoários. Então, qual é a sinapomorfia dos metazoários? Todos eles têm organização multicelular, células especializadas. Presença de colágeno, no 2 aqui, ó, aqui todos eles têm. É uma característica que todos têm a organização celular e células especializadas. Na 3, ó, 3 aqui, se eu pegar só esse grupo aqui, todos eles têm espermatozoides uniflagelados. Então, eu vou mostrar melhor aqui em outro slide. Ó, aqui a sinapomorfia, todo mundo que está acima dele tem. Essa é uma característica sinapomórfica. Aí eu tenho aqui, se eu falar que eu tenho um grupo monofilético, olha aqui, ó, é um grupo que todos eles têm aquela característica. Se eu pegar aqui um C e um B, eu não tenho um grupo monofilético, eu tenho um grupo merofilético. Por quê? Porque tem uma característica que B tem, que A não tem. Então, a característica é um grupo diferenciado. Já aqui, se eu pegar todo o grupo, eu posso dizer que é um grupo monofilético. Por quê? Porque todos os grupos têm aquela sinapomorfia. Então, depende de como eu estou analisando para poder eu chegar à conclusão se aquela característica é sinapomórfica ou não. Por exemplo, digamos que isso aqui é ter cabelo. Então, eu digo, todo grupo tem como característica sinapomórfica ter cabelo, todos esses. Não, porque A não tem. Então, não é uma característica que todo mundo tem. Não é um grupo monofilético naquela situação. Ele pode ter aquela característica e ser um grupo monofilético, ou ter aquela característica e ser merofilético. Por quê? Porque tem uma outra característica que o diferencia demais. É meio complicadinho, mas não é. É só que você tenha atenção a observar qual a característica que o Enem está mostrando. Quando a gente for fazer questão, a gente vai ver isso bem melhor. Eu acho que eu pulei um slide aí, não sei. Mas olha aqui, ó. Eu pego A, B, C, tudo junto, monofilético. Pego só um pedaço, parafilético. Por quê? Porque não tem as características. Aqui é porque eu não peguei todos que aquele grupo abrangia. Como eu só peguei um pouquinho, é parafilético. Eu não lembro aqui se tem nesse livro questão. Deixa eu ver aqui se tem. Porque se tem, eu já mando você pegar o livro e a gente já olha isso aqui. Tem. Tá aqui, ó. Ah, mas eu vou fazer uma aula só de correção de questão. E aí eu vou mostrar essa questão 21 aí, que mostra direitinho isso. Vou mostrar as outras, vou fazer aula só de correção de questão e vou disponibilizar para vocês em breve, mais perto da prova. Aí a gente vê isso. Espero que vocês não tenham dúvida e qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo.